E ele falou: de manhã minha Isa prega, ele falando comigo, né? E de noite a sua Isa prega, e a minha Isa está aqui para pregar. Estende as mãos para cá, igreja de Deus. Vai pregar também, pai? Não? Ah, então que pode partir, que parta. Daqui a pouco eu vou também, Davi. Amém. Estende as mãos para cá e declare comigo: irmã Isabelle, dê lugar ao grande e deixe usar. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor, igreja. Meu Deus, vocês estão surpresos em me verem aqui hoje para ministrar a palavra? Porque eu estou. Eita glória, eu estou aqui, irmãos, por pura obediência ao Senhor e ao nosso bispo, né? E engraçado, só como forma de testemunho, que há muito tempo o Senhor fala conosco, né? Eu já preguei outras vezes, mas nunca aqui. E no domingo da Santa Ceia, a pastora Ângela veio até mim, entregou um rolo do céu, e ela dizia que o Senhor queria me usar na palavra. E que não era mais tempo de me esconder, né? Que o Senhor não queria mais isso. E me entregou muitas coisas concernente a isso. E ela disse: você vai ler a palavra de forma diferente. E eu recebi, amém, Senhor. Quando chegou domingo de noite, irmãos, o bispo para na minha frente e fala: a irmã prepara uma palavra para pregar no dia 19. Irmãos, Deus falou de manhã. Quando chegou de noite, eu já fui desafiada. E eu fiquei tão sem reação que eu não falei nada ao bispo. Eu olhei e falei: meu Deus. E me veio um temor no coração, porque o Senhor falou comigo. E quando o Senhor falar, ainda que você não queira, ainda que você se sinta incapaz, ainda que você se sinta pequeno, ainda que você ache que não está preparado, saiba que se o Senhor mandou, Ele vai garantir. O Senhor é o Deus que vai te sustentar, não importa o desafio. E às vezes, para que a gente cresça, o Senhor gera em nós sim um desconforto. Porque para mim, eu digo a vocês com todo o coração, é confortável estar ali no ar-condicionado, na cadeira, ouvindo as tochas do Senhor que ministram nesse altar. Para mim é melhor, irmãos. Eu não queria estar aqui, mas eu estou obedecendo ao Senhor e eu quero dizer a você também: obedeça. Já estou começando a pregar aquilo que eu tenho vivido, amém? Obedeça a voz do Senhor, amém? Vamos orar rapidinho. Quero orar ao Senhor para ir passando aqui o nervosismo. Eita glória. Senhor, eu te apresento este momento, Senhor. Eu te apresento, meu Pai, essa hora que é preciosa, ó Deus, porque é o momento de ouvirmos a Tua voz. É o momento, ó Pai, de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, Tu sabes que de mim mesma eu nada tenho, eu nada posso, eu nada faço. Deus, em mim não há teologia, em mim não há a melhor da eloquência, em mim não há, Senhor, soberba, em mim não há altivez de espírito, não há vaidade, Senhor. Mas eu entrego a Ti esse momento e eu te peço, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Meu Pai, que a Tua voz ecoe neste lugar, que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Pai, que a Tua palavra cumpra o propósito para qual foi enviada. Meu Deus, eu quebro agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo roubador da semente. Meu Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito contrário ao Teu. Eu repreendo agora em nome de Jesus, meu Pai, toda seta, todo pensamento, toda força contrária, meu Pai. E que a Tua palavra venha gerar frutos em nossos corações, porque o Senhor está voltando, meu Pai. E queremos manter as nossas lâmpadas acesas até que o Senhor venha. Aleluia. Abra comigo no livro de Mateus 25. Glória a Deus. Mateus 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. A parábola das 10 virgens. Todos já acharam? Amém. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e o comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. A parábola das 10 virgens é bastante conhecida. Quantos já ouviram? Jesus, ele ensinava através das parábolas, e esse era um meio prático para transmitir a mensagem do reino. A palavra parábola vem do grego que é parabole, que significa colocar algo ao lado de outra coisa, ou seja, comparar. E Jesus usava as coisas do cotidiano das pessoas naquela época: sementes, o joio, o trigo, pescadores, filhos, festas, ovelhas. E refletindo nessa passagem, eu vejo o quanto as parábolas têm esse poder de nos instruir, de nos fazer refletir. E acredito eu que as pessoas que ouviam as parábolas de Jesus refletiam naquele momento. Nos capítulos anteriores ao que lemos agora, o Senhor conta diversas parábolas. Você pode ler em casa depois. Temos a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola das bodas, a parábola dos filhos. E eu creio que as parábolas são um meio do Senhor falar ao nosso coração. E pensando no tema deste mês, que diz: não se apague a lâmpada de Israel, o reconhecimento de um legado. Eu pedi ao Senhor que ministrasse meu coração com uma palavra, e o Senhor me fez lembrar da parábola das 10 virgens. Porque lendo essa parábola eu compreendo a importância em mantermos a lâmpada acesa. Porque a lâmpada acesa não só nos guia neste mundo de trevas, mas também nos conduz até o céu. Vai dizendo aleluia. Então a lâmpada acesa é muito importante para nós. As virgens, todas elas tinham lâmpada. Todas elas tinham azeite até dado momento. Todas elas tinham a sua lâmpada ali acesa, brilhando. Mas o que difere uma das outras é a responsabilidade com o combustível desse azeite. O que difere as prudentes das insensatas ou das loucas, como está aqui na minha tradução, é esse zelo. Porque as prudentes, elas não se preocuparam em apenas ter a lâmpada. Elas não se preocuparam, não, eu estou acesa, está ótimo aqui. E a lâmpada, ela representa a nossa fé, a nossa vida espiritual. E o azeite aqui, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, o óleo, este óleo é o Espírito Santo. Então, todos nós aqui temos fé. Maurício até falou nesse instante aqui na oferta, Todos nós temos fé.
Se nós viemos aqui nessa noite de domingo, se nós colocamos a nossa roupa, nos dispusemos a estar na casa do Senhor, é porque nós cremos nele. E até você, se você está aqui, você ainda não serve ao Senhor, se você ainda não se aliançou com ele, de certa forma, lá no fundo, você crê sim no Senhor, porque você está aqui, aleluia. Então, meus irmãos, todos nós temos uma lâmpada, assim como todas essas 10 virgens. E o que difere, como eu falei, é o combustível, é o azeite. E as prudentes, elas são sim inspirações para nós. Elas são uma referência de quanto é importante equilibrar a vida terrena com a espiritual. Porque, meus irmãos, hoje em dia, sucesso para o mundo é quanto você tem na conta. Sucesso para o mundo é quanto que você tem de network. É quantos seguidores você tem no seu Instagram. Mas sucesso para nós que servimos ao Senhor é naquele dia ele chegar e ele dizer: vinde benditos do meu Pai, porque possuíste o reino, possuíste por herança o reino que eu vos tenho preparado. Oh, irmãos, essa herança é preciosa e nós não podemos perder essa chama acesa. E o nosso desafio não é começar queimando, mas é terminar queimando, irmãos. O nosso desafio é diário, porque o fogo de ontem não vai garantir o fogo de hoje nem o de amanhã. Meus irmãos, a igreja aqui distribui a estrutura para você queimar. A nossa lâmpada é a estrutura que temos para a nossa vida espiritual ser acesa. Mas assim como essas lâmpadas que temos aqui, que precisam da energia para poder funcionar, nós também precisamos do azeite. Eu costumo dizer assim, ó gente, faltou luz, faltou luz. Vou chamar a Áquila da Coelba. Mas na verdade o que falta é a energia, né? Maurício me corrige. Ele disse, não faltou luz, faltou energia. E assim é em nossa vida, né? Eu estava até pensando, fazendo aqui uma analogia simples. Nós nos preocupamos em pagar o recibo da Coelba todo mês, não é isso? Porque ninguém quer ficar sem luz, gente. Sem luz é difícil. De dia a gente até dá um jeito, mas quando vem a escuridão fica muito difícil. E se nós nos preocupamos em pagar um recibo de luz para a Coelba, por que nós não temos nos preocupado em manter o azeite, em deixar a reserva para que a nossa luz continue brilhando? Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Senhor amado, o Senhor está neste lugar. Meus irmãos, pouco se tem pregado sobre a vinda de Jesus. Pouco se tem falado sobre a vinda de Jesus. E uma pessoa uma vez me disse, desde quando eu nasci, que eu ouço dizer que Jesus vai voltar. E Jesus nunca volta. A pessoa disse para mim. E eu disse, é verdade, eu também nasci com minha mãe e meu pai me dizendo que o Senhor estava voltando. Que Jesus estava voltando, que Jesus estava voltando. E parece que está demorando, né? Mas ele disse, eis que venho sem demora. Os sinais já estão apontando que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Vivemos em um mundo de trevas, onde o amor de muitos tem se esfriado, a iniquidade, né, tem se multiplicado, irmãos. E nós temos o dever de sermos luz neste mundo, de fazer a diferença em nossa casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, aonde você for. Como diz o nosso tema, porque a luz acesa, ela espanta as trevas, irmãos. Se você for luz na sua casa, todo mal vai embora. A luz acesa, ela atrai os outros para a luz também. A luz acesa, ela é um referencial. Um carro precisa da luz do farol para andar. Oh, irmãos, a luz do Senhor é o que nos dá direção na vida. E o Senhor queima o meu coração com essa palavra. E o Senhor me disse, se prepara, porque eis que cedo venho. Eis que venho sem demora. Irmãos, as prudentes, elas foram preparadas.
As prudentes, elas não se contentaram, não tem uma lâmpada, não. Elas tiveram a cautela, a precaução de manter o azeite reserva para que a sua lâmpada não se apagasse. Enquanto as insensatas, as loucas, elas não se preocuparam. Porque tem gente que diz, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio em Jesus e isso basta. Mas não, meus irmãos, sem o Espírito Santo a nossa fé esfria. Sem o Espírito Santo nós morremos espiritualmente. E é por isso que devemos buscar esse azeite todos os dias. O azeite nós buscamos na constância. É na constância que buscamos esse azeite, essa presença. Às vezes nós nos empolgamos e dizemos, eu vou fazer um propósito de 40 dias de jejum e oração. Amém, glória a Deus, faça. Faça e o Senhor responde. Mas constância também é você estabelecer um dia de jejum na semana por 40 anos. Aleluia, diga glória a Deus. Diga, eu vou, Senhor, estabelecer um dia de jejum na semana para que a minha reserva sempre aumente e nunca acabe. Meus irmãos, constância é quando mesmo cansados, sobrecarregados, nós vamos até o Senhor, crendo que Ele está cuidando de tudo. Eu creio que essa palavra dará frutos em nossos corações e que sairemos daqui nessa noite mais crentes, mais fervorosos do que nunca, em nome de Jesus. Nós aqui, até ministrando, eu lembrei do bispo. Ele não está aqui, mas nós aqui temos um bispo que é fervoroso. Ele é firme, constante, superabundante na obra do Senhor. Parece que não cansa, né, gente? Mas o bispo ser assim não vai nos garantir que também sejamos. A igreja aqui pode ministrar você. Você pode sentir a presença de Deus, se arrepiar todinho, até aqui atrás do fio de cabelo, no coco. Você pode, irmão, ser cheio, rodar, pular, se avivar no domingo. Mas se na segunda-feira você não alimentar o seu espírito, de nada adianta. De nada adianta. Nós não podemos nos apoiar no azeite do outro. Eu digo sempre, às vezes me chamam de pastora, eu falo, eu não sou pastora, não fui consagrada pastora, não sou pastora. Porque assim, meus irmãos, eu sou casada com o pastor Maurício, aquele bonitão ali, glória a Deus. Mas se eu não buscar a minha reserva, Jesus volta, Ele vai e eu fico, diga, Deus é mais. Está repreendido, viu? Em nome de Jesus. Mas é verdade, irmãos. No livro de Lucas, Jesus pregando, falando da sua vinda, ele disse, estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então, a sua responsabilidade é com você. A gente pode vir para a igreja junto, fazer culto junto em casa, estabelecer propósitos, mas o secreto é meu e Deus, e o dele também é o Senhor com ele. E tem muita gente que se apoia na fé do outro, na lâmpada do outro, na luz do outro. Olha, meus irmãos, não é errado não. Jesus disse sim para levarmos as cargas uns dos outros. Nós devemos sim orarmos uns pelos outros. Nós devemos sim orar, chorar com os que choram também. Mas não leve não dê seu azeite, porque não vai adiantar você derramar o seu azeite em outra pessoa, porque o azeite é intransferível. Quando o noivo veio, as insensatas fizeram o quê? Meu Deus, elas viram ali que a chama estava apagando. Naquela época a luz não era como essa, né? Então tinha um óleo e era uma chama. E elas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Nossa lâmpada está apagando. E o que foi que as prudentes disseram? Não. Vão e comprem, pague seu preço. Pague o seu preço. E vem cá, meus irmãos, eu refleti. Se as prudentes falaram vão e comprem, foi porque elas compraram. E se elas compraram, é óbvio que elas pagaram um preço. Nós não compramos nada sem dinheiro. Eu não vou chegar no shopping e dizer, me dê aqui essa roupa, amei. Me dê, muito obrigada, viu? Tchau. Dá não, meus irmãos. A segurança do shopping já vai estar na frente da loja, me esperando para me levar. Aí no outro dia eu ainda estou numa lojuca. Misericórdia.
Mas é isso. Trazendo para os nossos dias, para que entendamos melhor. Assim é o nosso azeite, irmãos. Ou irmão, você pode pedir oração ao pastor. Você pode pedir oração ao bispo, a pastora Isadora. Você pode pedir oração, sim. Tem uma intercessão aqui, ó, preparada, que sobe monte, que ora, que faz jejum, que faz propósito pela sua vida, sim. Deus ouve, sim. Mas busca o Senhor no seu secreto. Busca Ele no seu secreto. E se você pensa que está demorando, não está não. Meus irmãos, a espera é o período mais perigoso, porque a gente cansa. Eu, quando era adolescente, eu era cheia de piadinha. Aí eu dizia assim, vou esperar sentada porque em pé cansa. E realmente, a espera nos cansa. Todo mundo pode cansar. Na palavra que diz que, no versículo 5, diz que o noivo tardou. E todas dormiram, todas elas. Até quem tinha reserva de azeite descansou. Mas, meus irmãos, sabe o que eu aprendi aqui? É melhor cansado com reserva de azeite do que descansado com a lâmpada apagada. Isso é muito forte. Olha, está cansado, diga, Senhor, eu estou cansada, mas eu estou aqui. Às vezes as promessas demoram a chegar, a gente olha e não vê. A gente diz, meu Deus, eu não vejo nada, está tudo seco, eu estou no vale aqui, Senhor. Mas o Senhor te diz nessa noite, permaneça, porque a sua permanência lhe trará uma recompensa. E essa recompensa é glória, é glória, é glória. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Há um lugar de glória preparado para você. Há um lugar de glória preparado para a sua igreja. Que honra é essa, irmãos? Sermos chamados por Ele. Que honra é essa? Ele chegar para nos buscar e nos encontrar pronto, perseverante, fiel a Ele em todo o tempo. Não importam as pedradas, não importam as circunstâncias, não importam as dores. O Espírito Santo de Deus consola você. Esse azeite faz você permanecer. O Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele colhe as suas lágrimas. Eu estou toda arrepiada, irmãos. Eu queria rodar hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele colhe, olha, o Senhor colhe as nossas lágrimas no seu próprio odre. Aleluia. Meu irmão, se você chegou aqui triste, se você chegou aqui desanimado, eu quero te dizer só uma coisa, grave isso. As suas lágrimas são só para essa vida, porque Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. E naquele lugar não há choro não, não há dor, não há pranto. Levante a sua mão e diga, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu sei que o Senhor já preparou lugar para mim. E eu sei, Senhor, que na Tua glória não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá doença. Aleluia. Glórias a Deus, eu sinto a presença do Senhor. Meus irmãos, isso é a palavra. É simples, é a palavra. Não é Isabelle, é a palavra. É a palavra do Senhor que nos vivifica e nos fortalece. Espere a volta pelo amado. Espere com perseverança. Espere com a sua lâmpada acesa. Espere brilhando, brilhando, brilhando. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Que brilhe a vossa luz nessa terra. Para que você seja assim referência. Para que você seja assim um canal de bênção. Para que você ganhe a sua casa para o Senhor. Para que você ganhe toda a sua família. Seja luz, seja referência. Mas você só consegue manter a chama acesa com a presença desse Espírito Santo. Com a presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Dê glória aí que eu vou beber água, que eu já estou ficando rouco. Que a esperança da glória nessa noite seja renovada em nós. Que você não se preocupe apenas com o que é terreno. Equilibre.
Você pode conquistar, você pode trabalhar, você pode ser honrado, você pode prosperar. Você pode adquirir todo o conhecimento. Mas, além disso, melhor que tudo isso, é a sua salvação. Não deixe apagar a sua lâmpada. Diga, eu não vou deixar. Diga com fé, irmão. Tem mais gente aqui. Diga, eu não vou deixar a minha lâmpada se apagar. Diga, Senhor, brilha a tua luz na minha vida. Brilha a tua luz na minha casa. Brilha a tua luz todos os dias. Não só na igreja, mas todos os dias. Irmãos, nós não podemos viver só de aparência de fé. Nós não podemos viver só assim. Eu lembro da minha avó. Ela dizia, né, mãe? Eu sou crente. Eu sou crente. Ela nunca veio, tipo assim, nunca veio aceitar Jesus à frente na igreja. Ela já dorme com o Senhor. Tem 1 ano e pouco. Mas ela era católica, nada contra os católicos, tá? Mas ela dizia que ela era crente. Só que ela não tinha essa rotina de estar em igreja católica, mas ela se intitulava católica. Ela rezava o Ave Maria, né? Todo dia antes de dormir. Ela dormia comigo no quarto antes de eu casar. E todo dia eu tinha que ouvir lá o Ave Maria. Eu até aprendi as rezas. Que eu orava lá e ela orava também, a reza dela e eu orava a minha. E ela dizia que ela era crente. E minha mãe tinha essa preocupação, né, mãe? Eu lembro, minha mãe dizia, poxa, minha mãe nunca reconheceu ao Senhor. E para a glória de Deus, no momento, né, já da sua velhice, ela morreu com 90 anos, ela reconheceu ao Senhor como seu Salvador. E ela está na glória com Ele. Ela está na glória com Ele. Então, assim, meus irmãos, essa vida passa. Nós não sabemos se quando sairmos daqui vai acontecer alguma coisa conosco. A gente sabe que o Senhor é que nos guarda. A gente sabe que o Senhor que é a nossa sombra, a nossa direita. A gente sabe, a gente ora aqui que o sol não nos molestará de dia nem a lua de noite. A gente ora aqui que o Senhor nos guardará de todo mal, que Ele guardará a nossa alma. A gente às vezes fica com medo de morrer, mas irmão, crente não deve ter medo de morrer. Crente deve permanecer preparado e dizer, Senhor, se eu viver até aqui, eu sei que há um lugar preparado para mim. Eu sei que há uma glória muito melhor que essa vida. Fique de pé comigo nessa hora. Fique de pé e vá pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, me renove hoje. Espírito Santo, reacende em mim a chama. Reacende em mim a chama. Reacende em mim a chama. Um dia, irmãos, eu deixei a minha chama apagar. Eu nasci no Evangelho, mas eu desviei dos caminhos do Senhor. Eu vivi apenas na rotina religiosa, sabe? De ir para a igreja, de estar ali domingo. E eu amava a igreja, amava as pessoas. Mas eu fui deixando a chama apagar. A chama foi ficando fraca, sabe? E aí no primeiro vento, minha lâmpada apagou. Minha lâmpada apagou. E eu estava já desgostosa da vida, dizer que nada, o Senhor tinha tantas promessas para mim. E eu me decepcionei, eu me feri, pessoas me machucaram. Eu estava com tanta raiva, sabe? Tantas coisas ruins no meu coração. E eu me deixei sim esfriar. A gente, não sei vocês, irmãos, se tem alguém desviado aqui, mas eu senti assim que, não, eu já estou longe, não, eu já estou no pecado, não, eu já estou fraca, sabe? Não, não tem mais jeito, não, uma hora o Senhor me encontra. E se tem alguém aqui, nessa noite, dessa forma, renove a esperança no seu coração aqui. Você está no lugar certo. Você está no lugar onde a sua lâmpada pode se acender novamente. Você pode brilhar novamente. Porque quando a nossa lâmpada está apagada, nós dizemos que nada. Eu não vejo luz no fim desse túnel. Eu não vejo direção. Eu não sei mais o que fazer, para onde ir.
Mas o Senhor, nessa noite, quer reacender essa chama dentro de você. Levante a sua mão, feche os seus olhos e diga: Senhor, reacende a chama. Reacende a chama, Senhor. Meu Pai, eu me apego às tuas promessas. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que demore, eu me apego a ti. Eu me apego. Clame a Ele nessa hora. Ele estará aqui para ouvir o teu clamor. Diga: Senhor, eu creio que a minha lâmpada não vai se apagar até que o Senhor venha. Meu Deus, ainda que o desafio seja começar queimando e terminar queimando, mas eu vou permanecer no fogo do Senhor. Eu vou permanecer no fogo do teu Espírito Santo. Esse fogo que nos aquece, esse fogo que nos consome por dentro e nos faz permanecer firmes e constantes, superabundantes na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu quero hoje, meu Pai. Eu quero hoje receber a reserva. Eu quero hoje encher a minha lâmpada. Eu quero hoje, Senhor, encher esse recipiente. Eu quero hoje, Senhor, desfrutar de mais de Ti. De mais da Tua graça. De mais da Tua presença. Senhor, nós não queremos viver de experiências passadas, não. Nós não queremos lembrar que um dia fomos tão firmes na Tua presença. Nós somos tão apaixonados por Ti. Nós buscávamos tanto a Tua face nas madrugadas. Era culto, vigília. Nossa alma tinha sede, nossa alma tinha fome. O nosso espírito ansiava por Ti. Mas não queremos apenas lembrar. Nós queremos permanecer. Queimando. Com a presença desse Espírito. Com a presença desse Espírito.